Você já ouviu falar na teoria das repetições efetivas? Nesse vídeo, basicamente, eu quero falar resumidamente o que seria essa teoria e por que que eu não concordo com ela. Atualmente, né, nos últimos anos aí, a gente vem vindo o mundo fitness se dividir nisso aí. Então, tem alguns treinadores que eu respeito muito e que começaram a defender que essa teoria era a única teoria válida para a hipertrofia e que seria então essas repetições efetivas o único fator interessante e justificável e importante quando se pensa em hipertrofia. Eu respeitosamente discordo dessa vertente, dessa opinião, e eu quero dividir então basicamente esse vídeo em 4 pontos. O primeiro é a gente entender que o que é uma teoria. Uma teoria não é ainda a verdade. A teoria é uma hipótese. Alguém acha que isso ali pode explicar uma verdade e a partir então elabora-se uma hipótese que vai ser testada pela ciência com estudos que vão tentar comprovar essa hipótese, eu vou tentar refutar essa hipótese. E é assim basicamente que a ciência, né, avança. Elabora-se uma teoria e depois faz um estudo para a gente poder testar essa teoria, se ela realmente explica melhor a verdade do que as teorias anteriores ou do que o conhecimento que já se tem até o momento ou não. Basicamente, então a gente tem que entender que uma teoria não necessariamente significa a verdade. Uma teoria pode ser apenas uma hipótese que, baseada às vezes no conhecimento de uma pessoa que já estudou muito sobre o assunto, tem muita experiência, ela elabora uma hipótese de acordo com esse conhecimento, às vezes, que ela tem, e ela fala assim, pô, me parece que talvez, nesse caso, as repetições efetivas sejam o que expliquem melhor, ou seja, a melhor metodologia de pensar numa hipertrofia. A pessoa pensa nessa hipótese e aí a gente vai trazer ela para a prática para testar. Então, primeiro a gente tem que tentar lembrar, porque é, é a única coisa. Não, não é uma teoria. Primeiro a gente tem que tentar entender o estado da arte. Segundo ponto, o que é essa teoria então? O que é a teoria? Antes de eu adentrar nos outros 3 pontos, né? Primeiro você tem que explicar o que é teoria. Eu tô batendo aqui, tô falando que eu não concordo com ela respeitosamente, né? Não tô batendo, respeitosamente não concordo. Então o que é a teoria? A teoria fala que para a hipertrofia, a única coisa que vale, o único volume útil, digamos assim, para a hipertrofia seria as 5 repetições finais que você faz antes da falha. O que significa? Significa que se você vai fazer, por exemplo, uma série até, você consegue colocar uma carga ali e você faz até 10 repetições, na 10ª você falha. Para essa teoria, as únicas repetições que forem úteis ali para hipertrofia foi a repetição 6, 7, 8, 9 e a 10. A repetição 1, 2, 3, 4 e 5 você não adiantou para nada. Você só perdeu tempo fazendo ela. Então, para os adeptos dessa teoria, você poderia simplesmente fazer o quê? Pegar uma carga que você aguenta fazer no máximo 5 repetições. Porque aí, se você aguenta fazer no máximo 5 repetições, todas as repetições seriam repetições efetivas. Você nunca estaria desperdiçando volume de treino. Você já partiria direto ali para as repetições efetivas. Tá, e quais são as minhas críticas em relação a isso? Digo mais uma vez, respeitosamente, se você não concorda, não precisa vir aqui ficar me xingando e me batendo aqui no comentário. Vamos discutir como pessoas adultas para que, através de uma opinião, outra opinião, a gente possa discutir amigavelmente, respeitosamente e com isso chegar num ponto de maior entendimento para as duas partes, porque numa discussão respeitosa, os dois tendem a ganhar e os dois tendem a crescer. Então, o primeiro ponto é que se a única coisa relevante são as repetições efetivas, então os powerlifters deveriam ser, além de mais fortes, maiores que os fisiculturistas, porque powerlifters treinam geralmente com no máximo 5 repetições aí, com no máximo 5 RM. Eles até brincam, né? Tem até uma brincadeira que fazer 8 repetições ou 6 repetições, dependendo do exercício, é o cardio, porque está fazendo repetições demais. Então eles geralmente treinam com 1, 2, 3, 4, no máximo 5 repetições. Então, se eles treinam assim, eles treinariam em tese apenas com repetições efetivas para hipertrofia, então eles deveriam ser até muito maiores que os fisiculturistas, que às vezes vão treinar com uma faixa de repetições maior e estão desperdiçando ali tempo fazendo um tanto de repetição que não é efetiva. Esse seria o primeiro
o primeiro ponto, né? Que é o segundo vídeo, mas é o primeiro ponto para mostrar minha discordância. O terceiro ponto do vídeo e o segundo ponto de discordância é porque muitos estudos já mostraram que para volumes de treino equalizados o resultado é semelhante. Não importa chegar ou não chegar até a falha. Se eu não chego até a falha e consigo ter o mesmo resultado de quem chega até a falha, isso mostra que quem está chegando até a falha, em tese, está usando todas as repetições efetivas. Mas quem não está chegando até a falha, não está treinando com todas as repetições efetivas. Como podem, então, em volumes equalizados, termos resultados semelhantes? É uma questão que fica. E o quarto ponto que eu quero trazer desse vídeo, que é o terceiro ponto de discordância, é por causa da minha experiência prática, mesmo empírica. Na minha vida, eu tenho aí 8 anos que eu treino longe da falha e tenho excelentes resultados, estou satisfeito com os meus resultados. Muitos alunos também treinam assim e também têm excelentes resultados, inclusive na minha própria vida, todas as vezes que eu tentei voltar para o treino até a falha, que eu fui tentado a voltar para o treino até a falha, eu na verdade piorei meus resultados, simplesmente porque treinando até a falha tem maior custo de recuperação, com maior custo de recuperação eu acabo tendo um menor volume total de treino. Como os estudos sugerem, os resultados são volume dependente, quanto maior o volume, maior o resultado. Se eu consigo acumular mais volume treinando longe da falha, eu acumulo mais volume e tenho mais resultado. É isso que eu percebo na minha vida prática. Quando eu treino até a falha, quando eu tentei treinar até a falha para poder testar novamente essa ideia, eu percebi que o meu custo de recuperação era muito alto, o meu volume total que eu conseguia acumular era baixo e, consequentemente, meus resultados eram menores. Vale lembrar que é interessante a gente treinar com uma intensidade mais alta, porque embora estudos tenham mostrado aí que com 30 a 80% de intensidade a gente consegue ter os mesmos resultados, quando a gente trabalha com cargas de 30%, que são cargas muito leves, o que é 30%? 30% é relação à máxima carga que você consegue levantar para uma repetição. Então, se você consegue levantar 100 kg no supino para fazer uma repetição, 30% seria trabalhar com 30 kg. 80% seria trabalhar com 80 kg. Então, a intensidade na musculação é sempre referente ao potencial de carga que você consegue levantar para uma repetição. E a partir isso é o 100%, e aí você calcula então o que seria 80%, 70%, 50%, 30%. Então a gente sabe que com 30% é possível, em tese, ter ganhos semelhantes com quem treina com cargas mais altas, por exemplo, 80%. Não dependeria da carga. Para volumes equalizados teriam resultados semelhantes. Porém, nesses casos, sim. Quando você treina com a carga de 30%, você precisa chegar próximo da falha para você conseguir estimular todas as fibras e assim conseguir ter hipertrofia. Porém, quando você treina com a carga acima de 60%, você já está estimulando todas as fibras desde a primeira repetição. Então você não precisa treinar até a falha. Você pode treinar, inclusive, longe da falha, porque você já está estimulando todas as fibras e assim você consegue acumular um volume de treino equivalente, você vai ter os mesmos resultados treinando até a falha ou não treinando. E às vezes, algumas pessoas, ao evitar a falha, elas vão ter, por ter um menor custo de recuperação, elas conseguem inclusive treinar mais. Treinando mais, tem mais resultado. Então é por isso que eu não concordo com essa teoria da repetições efetivas. Se você tem uma visão contrária, não venha bater em mim, mas venha expor aqui seus argumentos e vamos enriquecer essa conversa para a gente poder chegar aqui num entendimento melhor sobre o treinamento físico. É isso aí, eu queria trazer isso para vocês justamente porque no meu canal aqui eu sempre treino, eu sempre falo do protocolo soviético, que é um protocolo justamente baseado no treinamento longe da falha. E se o treinamento é longe da falha, então ele é anti-repetições efetivas, né? É uma teoria totalmente contrária. Inclusive, se você quiser conhecer mais da metodologia de treino do protocolo soviético que eu uso para o meu estilo de treino, eu vou deixar aqui o link na descrição e nos comentários com mais informações. Você pode clicar lá e conhecer mais sobre esse protocolo. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe com aquele seu amigo que possa se beneficiar desse conteúdo, deixa aqui nos seus comentários suas dúvidas, suas sugestões ou até seus argumentos por que você não concorda. Vamos juntos aqui continuar essa conversa, vamos todos engrandecer de maneira respeitosa a discussão e o pensamento sobre treinamento físico. É isso aí, muito obrigado pela presença de todos, que Deus abençoe abundantemente todos vocês, tamo junto,
e até a próxima.